Vamos lá. Galerinha, as funções do segundo grau com uma variável f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c terão valor máximo quando são a função do segundo grau, tá? Então, as funções do segundo grau, olha só. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, que é a letra U. Só que pode ser a letra U de cabeça, uma letra U normal ou letra U de cabeça para baixo. Só que na matemática a gente não fala letra U normal e letra U de cabeça para baixo. A gente fala concavidade para cima, concavidade para baixo. Ou seja, vamos lá. Você tem aqui o eixo yx, onde y é a função de x, ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função do segundo grau, cuja função pode ser uma parábola tocando o eixo x em dois pontos, tá? A função pode ser uma parábola tocando o eixo x em um ponto, e a função pode ser uma parábola não cruzando, não cortando, sem cortar o eixo x. Corta o eixo x em dois pontos. Tangencia o eixo x. Toca o eixo x num pontinho. Não corta, não cruza o eixo x. Beleza? Agora, calma, tem mais coisa. Estou mostrando todos os tipos de gráficos de uma função do segundo grau, chamada função quadrática. Tá? Função do segundo grau, função quadrática. Ou seja, pode ser a parábola ter essa forma aqui. Corta o eixo x em dois pontos, toca o eixo x, tangencia o eixo x num ponto, ou nem corta o eixo x. Não toca o eixo, não cruza o eixo x, não corta o eixo x. Tá bom? Bom, para a parábola ter esse jeito aqui, chamado concavidade para cima, esse parâmetro aqui, que é o A, tá? Que é um número real, pode ser qualquer número positivo ou negativo, ele tem que ser positivo. Para ela ser o U de cabeça para baixo, que tecnicamente a gente fala concavidade para baixo, concavidade para cima e para baixo, o A tem que ser negativo. Por exemplo, a parábola que começa com menos 3x ao quadrado, vai ser concavidade para baixo. Uma parábola que começa com 4x ao quadrado, concavidade para cima. Então, esses três casos aqui são três casos com concavidade para cima com A positivo. E esses três aqui, três casos possíveis com A negativo. Ora, como é que eu sei, quando é que eu sei que uma parábola corta o eixo x em dois pontos? Quando o delta da função for positivo. Delta, o que é isso? Delta tem essa expressão matemática aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B2 menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for positivo, em qualquer uma das duas situações, a parábola corta o eixo x em dois pontos. Tanto faz aqui ou aqui. Agora, se o delta for nulo, exatamente igual a zero, a parábola vai cortar o eixo x, ou seja, melhor dizendo, a parábola vai tocar, tangenciar o eixo x num ponto só. E se o delta for negativo, a parábola não vai cortar o eixo x. Não vai. Tanto faz com a positiva com a negativa. Então, delta positivo, corta o eixo x em dois pontos. Delta igual a zero, tangencia o eixo x num ponto só. Delta negativo não corta o eixo x. A positivo com concavidade para cima, A negativo com concavidade para zero. A pergunta dela é, terá valor máximo quando? Opa, o que é valor máximo? Valor máximo é o alto da parábola. Ó, esse aqui é o valor máximo, né? A função cresce, chega no alto lá da montanha e desce. Então, quando nós temos concavidade para baixo, ou seja, quando nós temos o caso de A negativo, nós temos um valor máximo. Um A negativo, nós temos valor mínimo, ó, desce, um menor valor e sobe. Tá? Então, A positivo, valor mínimo. A negativo, como a concavidade é para cima, terá um valor máximo. Letra A. Então, ela terá valor máximo quando A for negativo. As outras opções não tem nenhuma relação. Tá? Beleza? Ok?
Delta positivo não, né? Tem que ter delta negativo. Ou melhor dizendo, o delta positivo, veja bem que delta positivo, você vai, delta positivo. Poxa, delta positivo pode ser um valor máximo. Pode? Claro que pode, mas também pode ser mínimo. Nem pode ser mínimo. Tá vendo? Cuidado com essa questão. Delta positivo, professor. Poxa, delta positivo, valor máximo. Mas também pode ser valor mínimo. Cuidado, delta positivo não garante valor máximo. Posso ter uma função do segundo grau com delta positivo e valor mínimo, tá? O que garante o valor máximo é A ser negativo. Que aí a parábola vai ter sempre concavidade para cima e vai ter um valor máximo, beleza? Cuidado com a letra D, hein, gente? É a letra A, tá? Fechou? Boa questão, principalmente com relação a essa letra D aí. Então, uma parábola, ou seja, uma função do segundo grau, admite 6 tipos de gráficos, 6 tipos de parábolas, tá bom? Nesse caso específico, realmente a letra A é o gabarito. Fechar a questão 10. A palavra icosaedro, de origem grega, significa 20 faces. Sabendo que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, determine o número de vértices. Aí já é uma questão onde você tem uma relaçãozinha chamada relação de Euler, que o número de vértices mais o número de faces, tá? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas. Relação de Euler é igual ao número de arestas, ok? Mais 2, beleza? Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? É uma relação matemática chamada relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E ele tem 20 faces, né? Ele tem 20 faces e é formado por 20 triângulos regulares, né? Então, o icosaedro realmente é formado por 20 faces. Quer dizer, o F é 20. Ele quer o número de vértices, né? Ele quer o número de vértices, beleza? E o icosaedro, em termos de arestas, ele vai ter 30 arestas. Ele vai ter 30 arestas, tá? Porque ele é formado por 20 triângulos regulares. Então ele vai ter automaticamente 30 arestas. Ora, usando a formulinha, o número de vértices mais 20 faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. Ou seja, o número de vértices mais 20 é igual a 30 mais 2, 32. O número de vértices é 32 menos 20. O número de vértices será igual a 12. Cadê isso? Letra água, 12. Ok? Isso é chamada relação de Euler. Número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, o icosaedro ele teria 20 faces, ele tem 30 arestas e ele vai ter, pela relação de Euler, 12 vértices, letra A. Fechou aqui comigo? Beleza? Essa é a questão 10. Vamos para mais uma. Mais uma aí para completar. Dado 3 pontos colineares, x8, b, menos 3y e m, 3, 5, determine o valor de x mais y, sabendo que m é ponto médio de A e B. Então você tem um ponto A, um ponto B, e m é o ponto médio, né? O ponto médio. Ora, quando eu tenho um ponto x1, y1, né? E outro ponto x2, y2, um ponto qualquer, pontos quaisquer, o ponto médio, tá? O ponto médio vai ser dado por, é só você fazer x1 mais x2, ó, x1 mais, ó, vai ser dado por x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre 2, tá? Só você fazer isso daí, beleza? Por exemplo, se eu tivesse esse ponto aqui, 3, 8, e esse daqui, 5, 2, tá? Esses dois pontos, quem seria o ponto médio? O ponto médio vai ser, 3 mais 5, ó, 3 mais 5 sobre 2 e 8, 8 mais 2 sobre 2. O ponto médio será 5 mais 3, 8 sobre 2, 4, 10 sobre 2, 6. Opa, hein? Que é isso? 10 sobre 2, 5, 4, 5. Beleza? Ok? Então o ponto médio seria isso daí. Nesse caso, eu tenho esses dois pontos aqui, ó. X sobre 8 e menos 3y. E o ponto médio é 3, 5. Então, 3, 5, que é o ponto médio,
que é o ponto médio, é igual a x mais menos 3, ou seja, x mais menos 3 é x menos 3 sobre 2, 8 mais y sobre 2. Ok? X mais menos 3 sobre 2 e 8 mais y sobre 2. Ora, se esse ponto é igual a esse, gente, esse valor aqui tem que ser igual a esse daqui. Né? Esse aqui tem que ser igual a esse. Essa abscissa tem que ser igual a essa daqui. Então, automaticamente, vamos botar aqui, 3 tem que ser igual a x menos 3 sobre 2. Ou seja, x menos 3 é igual a 2 vezes 3, 6. X é igual a 9, né? Porque geralmente 9 menos 3 que dá 6, né? X é 9. Tá? Ora, e esse 5 aqui, né? E esse 5 aqui, essa ordenada 5, tem que ser igual a 8 mais y sobre 2. Então, 5 é igual a 8 mais y sobre 2. Ou seja, 8 mais y é igual a 10. Quer dizer, y é 2. Né? 8 mais 2, 10. E ele quer a soma, 9 mais 2, 11. Ele quer a soma de x mais y, né? Aí morreu. Se x é 9, y é 2, 9 mais 2, 11. Né? 9 mais 2, 11. Tá? Letra B de bola. Fechamos a letra B aqui. Tá bom? Letra B de bola fechou lindo. Letra B de bola. Ok, galera? É isso aí. E essas questõezinhas aí, né? Eu até tô vendo aqui, né? Essas questões, ó. Questão 1 serviu para combatente, para música, para área de música, área de saúde. Questão 2 também, combatente, música e saúde. Questão 3 também, combatente, música e saúde. Ó. Tudo combatente, área de combatente, né? Área de música e área de saúde, tá bom? Beleza? Ok? A questão do logaritmo que nós fizemos, aquela questão do logaritmo, tá? Essa questão aqui do logaritmo que nós fizemos, aí seria para a área de combatente, tá bom? Essa questão do logaritmo aí, tá? Essa questão aqui também, combatente, essa aqui não, qual? Cadê a questão da função? Aquela questão, essa daqui, questão para combatente, beleza? Do icosaedro também combatente. Agora, as questões que nós vamos fazer é para a área de combatente. Essa questão aqui também combatente, do ponto médio. A próxima questão também vai ser para a área combatente, o número de anagramas. Só que deixa eu apagar aqui. Então, você aí, que está interessado nessas questões de matemática, a hora é essa. Pegar, fazer uma revisão teórica dessas questões, tá? Revisão teórica, questões de matemática, a melhor coisa que você faz. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho. A palavra rancho ela tem 6 letras. O que são anagramas? São palavras diferentes que nós podemos formar com uma palavra original. Por exemplo, amor. Amor nós podemos formar mora, nós podemos formar Roma, nós podemos formar essa outra palavra aqui que não tem sentido. Anagramas são palavras que nós podemos formar permutando, trocando as letras de uma palavra original. E não interessa se as palavras formadas têm sentido ou não, tá? Roma, claro que tem sentido, mas essa daqui já não tem. Tá bom? Então, beleza. Fechamos aí a definição de anagrama. Mas ele quer que essa palavra seja iniciada com vogal. Então, olha só. Vou colocar aqui 6 letrinhas, tá? 6 tracinhos, melhor dizendo. Corresponde a uma letra. Já vou colocar vezes, porque essa questão aqui é de análise combinatória, teoria de permutação. Tá? Veja aí na sua teoria de permutação, análise combinatória, vou usar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, tá bom? Então, se quer que comece com vogal, vogal aqui, a palavra rancho, tem 2 vogais. Então, tem 2 possibilidades. Ou começa com a letra A, ou começa com a letra O, concorda? Não tem outra. Ou começa com A, ou começa com O. Não é isso? Beleza? Palavra rancho tem 6 letras. Tá? Agora, se você usar o A na primeira casa, não pode usar o A na segunda. Vão sobrar o quê? 5 letras na segunda casa. 5 letras na segunda casa. Se você começar com O, você não pode começar... Se você começar com O, você não pode usar o O na segunda casa. Vão sobrar 5 letras novamente. Ou seja, se você começar com A ou com O, vai sempre sobrar 5 possibilidades, 5 letras na segunda casa. Se você começar com A, vai sobrar o R, o N, o C, o H e o O. Se você começar com O,
Para colocar na segunda casa, vai sobrar o R, o A, o N, o C e o H. Vai sempre sobrar 5 possibilidades. E aí, aqui vão ter 4 possibilidades, porque você não pode usar a letra que você já usou aqui. Vamos supor que aqui você coloque o R. Não pode mais usar o R, vão sobrar 4 letras. E aqui vai sobrar 3 letras, pela mesma razão anterior. Aqui vai sobrar 2 letras, até que vai sobrar só uma letrinha aí para você escolher. Ou seja, isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, só lembrando que dá 120, né? Evidente, vezes 2, 240 anagramas, mas só lembrando que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. Isso é fatorial, né? Ou seja, 2 vezes 5 fatorial. 2 vezes 120, 240. Isso que é fatorial, né? Fatorial é um produto de números em ordem decrescente, onde nós sempre começamos pelo número no qual nós estamos calculando o fatorial e vai caindo em ordem decrescente até parar no 1, tá? Então, no 240, você marca a letra B de bola, corre pro abraço e seja feliz. Beleza? 240 anagramas nós podemos formar com a palavra rancho, iniciando, começando com as vogais. Essa questãozinha foi para combatente. Beleza? Ok? E podemos ir para mais one more question. Questão 13. Questão 13 fala de geometria espacial. A questão 13 ela já caiu para a área de música e saúde. Ok? Beleza? Não caiu para combatente. Foi música e saúde. Então, bora lá. Vamos ver o que trata essa questão. Em uma pirâmide reta de base quadrada, vou desenhar a pirâmide. Base quadrada, ó. Isso aqui é a base dela, tá vendo? A base é um quadrado, tá vendo? Quadrado. Aí aqui, ó, vem a pirâmide. Essa é a pirâmide, tá vendo? Reta de base quadrada, tá? Reta significa que ela tá assim, né? Ela tá exatamente a 90 graus com a base, ok? Tá exatamente 90 graus com a base, quer dizer, a altura dela, só para vocês entenderem aqui, ó. A altura dela tá aqui, ó. Opa, ficou torto aqui. A altura dela, ó, faz 90 graus com o chão, tá? Ou seja, com a base. Essa aqui é a altura dela, ó. Tá bom? Beleza? Ok? Então ela tá reta. A altura dela faz 90 graus com a base dela, que é um quadrado. Tá? E a altura dela é 4 metros. Aqui é 4 metros. Esse tracinho aqui vermelho é a altura dela, tem 4 metros. Tá? Uma aresta da base mede 6. Uma aresta da base, o lado da base mede 6. Ou seja, todos medem 6, né? Já que é um quadrado, né? É um quadrado. Ele quer a área total dessa pirâmide. Então, a área total. Bom, a área total, primeiro vai ser a área da base, que é a área de um quadrado, 6 vezes 6, 36, concorda? Então, vai ser a área total, vai ser a área da base, né? Que é um quadrado. Beleza? Mais 4 triângulos. Não tem 4 triângulos aqui? Mais a área desses 4 triângulos. Mais a soma das áreas desses 4 triângulos. Cada aresta, cada lado desse quadrado aqui, sai um triângulo dele. Então tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Ok? 4 triângulos. Beleza, e aí? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai achar a área desses triângulos? Bom, você pode fazer o seguinte, né? Você vai ter que visualizar aí dentro um triângulo, tá? Vai ter que visualizar um triângulozinho. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Porque o que você tem que ver, gente, aqui, a figura não está muito feliz. Esse lado aqui é 3, tá? Por quê? Porque a altura, gente, dessa pirâmide de base quadrada, a base é um quadrado. A altura dela, gente, se você vai bater exatamente no meio do quadrado, seria um negócio assim, ó. A altura dela está exatamente aqui, ó. A altura dela está exatamente aqui. Acho que aqui vai ficar melhor a figura, tá? Pronto, aqui ficou melhor, ó. Aqui ficou melhor o desenho. Aqui, meu desenho lá tá muito ruim. Aqui é a altura dela, ó, a altura dela, tá vendo? A altura dela aqui é 4, né? Tá vendo? A pirâmide de base quadrada. Aqui é 6, 6, 6, 4 lados iguais a 6. E aí aqui, ó, aqui, gente,
é 3. A altura vai bater exatamente no meio do quadrado. Então, se aqui é 6, metade de 6 é 3, tá? Metade de 6 é 3, beleza? Ok? Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui que está em vermelho é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de catetos 4 e 3. E essa hipotenusa aqui, mede quanto essa hipotenusa aqui? Ora, se o cateto mede 3 e o cateto mede 4, esse daqui vai medir 5, é um triângulo pitagórico, né? O triângulo 3, 4 e 5. O triângulo 3, 4 e 5, gente, é um triângulo muito importante você não esquecer. 3, 4 e 5. É um triângulo que obedece ao leão de Pitágoras, não é? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, não é? 25 igual a 9 mais 16, beleza? Então os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Aí você vai dizer, tá, e daí? Ah, e daí, gente, olha esse triângulo aqui. Com essas bolinhas aqui em negrito, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu estou marcando aqui é um triângulo, ó, que a base é 6 e a altura é 5, né? Tá vendo esse triângulo aqui em negrito? Eu vou recortar ele, ó, cortando ele com a tesoura. Recortei ele com a tesoura, coloquei ele aqui para você ver, ó. É um triângulo, ó, tá vendo esse triângulo aqui em negrito? Recortei ele para você, cuja base é 6 e cuja altura é 5. Tá? E cuja altura é 5. Beleza? Cuja altura é 5. Ou seja, a área dele é base vezes altura sobre 2. Que vai dar 6 vezes 5, 30 sobre 2, 15. Né? 15. Beleza? Então, cada triângulozinho desse tem área igual a 15. Cada triângulozinho desse é área igual a 15. Como eu tenho 4 triângulos, então mais 4 vezes 15. Então a área total vai ser igual a 36 mais 4 vezes 15. 60, 96. Tá? 96. Que vai dar a letra E. Beleza? Vai dar a letra E. Tá vendo? Então, são 4 triângulos. Tá? Então 96, 36 mais 60. Interessante, né, essa questão. Tá vendo? Você tinha que ter visto aqui, ó. Tem que descobrir a área desse triângulozinho. E aí você tem a área dos 4, né? Porque os 4 triângulos são iguais. Gente, é um quadrado. Então os 4 triângulos são iguaizinhos, né? A pirâmide é reta, então essa figura é melhor, né? Ela é reta, né? Pirâmide reta, quer dizer, ela não está inclinada. Então a altura faz 90 graus com a base e toca exatamente no meio do quadrado. Tá bom? Então uma questãozinha boa, 96 metros quadrados, né? 96 metros quadrados. A unidade de área é sempre quadrática, está tudo em metros. Então a unidade de área é metros quadrados, tá? E aí, fechando essa questão aí, 13, nós fizemos essa provinha da Escola de Sargentos, tá? Então, e vamos continuar fazendo essas provas. Então o objetivo é exatamente esse. Pega cada questão, faz uma solução e nessa solução vamos tentando aqui fazer uma revisão teórica da parte matemática, mostrando as fórmulas quando necessário, mostrando alguns conceitos, né? Dando uma breve pincelada na teoria antes de começar as questões. Fechamos? Beleza? Maravilha!